Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu cumprimento a você que participa aqui conosco, que está conectado, nas mídias sociais da Igreja Cristã Maranata. E esse programa também, ele está presente na plataforma de streaming Maranata Play. O tema que nós vamos abordar aqui neste episódio é o Cântico de Ana. Mas antes de começarmos a falar sobre esse assunto, nós queremos aqui cumprimentar os pastores presentes aqui na mesa. A Pastor paz do Edilson, Senhor, sempre um prazer estar com os irmãos aqui. Pastor Isaías Diniz. Pastor Jesus, é uma alegria também estar novamente nesse programa. O Cântico de Ana, ou seja, na verdade a história de Ana é uma história extraordinária, uma história maravilhosa, porque ela fala da súplica de uma mulher no pedido de um filho e que o Senhor dá a ela não somente um filho, mas dá a Israel um profeta, um juiz e um sacerdote. Ou seja, é exatamente aquilo que acontece quando nós oramos dentro daquilo que é profético. E ela profere um cântico. É sobre esse cântico que nós vamos falar aqui neste programa. Nós vamos ler o texto que está em 1 Samuel, capítulo 2, versos 1 e 2, que diz assim: Então orou Ana e disse: O meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Então, nós vemos nesse cântico de Ana um testemunho de fé, de oração respondida, de gratidão ao Senhor. E nós vemos como Deus transforma a dor, em adoração, e como o coração que confia nele experimenta a resposta e tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Fazendo aqui um resumo rápido da vida de Ana, a palavra apresenta ela como uma mulher profundamente aflita, pois ela não podia gerar filhos. E apesar do seu amor pelo seu esposo, Eucana era o seu esposo, amava a Ana e também da sua família, havia em seu coração a necessidade que somente Deus podia suprir. E ela coloca isso diante ali do tabernáculo que estava lá em Siló, no templo de Eli, e ela vai fazer uma oração, dizendo assim, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor. É o que a palavra nos diz. E chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Então a oração dela é uma oração profunda, sincera, cheia de entendimento, sabendo que aquilo que ela recebesse do Senhor seria novamente consagrado a Ele. E é uma oração que nem todos podem entender, pastor Isaías? Exatamente. A experiência, a oração de Ana, ela foi tão intensa, tão maravilhosa, que nem mesmo o sacerdote ali ele conseguiu compreendê-la. Podemos ver isso em 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 13, que diz: Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada, e disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Mas Ana responde: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, e tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Há momentos, meus irmãos, em que somente Deus conhece a dor e a intenção que há no coração do homem. E nem sempre os que estão ao nosso redor compreendem o que vivenciamos, o que vivemos, mas o Senhor vê tudo, entende e considera cada súplica. O Senhor, Ele ouve e responde a nossa oração. E a palavra de Deus nos mostra que Deus se lembra daqueles que clamam com sinceridade. Em 1 Samuel 1,19, diz que o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome de Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. O impossível se torna realidade quando o coração se volta ao Senhor com fé e dependência. E ao receber a bênção, a Ana não se esqueceu de um voto que ela fez.
Ela não se esqueceu daquilo que ela havia prometido ao Senhor. Ela compreende que tudo o que temos procede das mãos de Deus. Em 1 Samuel 1, 27, lemos: Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. A fidelidade, após a resposta, é uma marca de maturidade espiritual e reconhecimento da soberania de Deus. Ana entregou aquilo que ela recebeu do Senhor e é o que também nós precisamos fazer a cada dia. A palavra diz, né? Primeiro ele deu para que nós pudéssemos receber, né? Ninguém dá nada ao Senhor se não receber primeiro. Então, Ana já tinha uma vida entregue na presença do Senhor. Ela era uma israelita, ela conhecia o Deus a quem servia, ela coloca ali em súplica e faz uma súplica profética, né? E ela, por conta dessa bênção, quando ela entrega a criança ali diante dele, era uma criança né, diante de um sacerdote velho, ela podia fazer uma série de perguntas, mas ela deixa ali. Eu queria até voltar um pouquinho para dizer o seguinte, né? É oração que nem todos entendem, tá? Ok, mas quem não entendeu ali mesmo foi Eli, né? Eli já estava com problemas, né? O ministério envelhecido, já estava muito mal. Ele já não sabia mais o estado das ovelhas, vamos dizer assim, né? Era o pastor que não conhece as suas ovelhas adequadamente, achando que ela estava embriagada. Ele a teve por embriagada e tudo, né? Então tudo isso aumentava ainda mais, né? A aflição de Ana, certamente, sim, né? Sim. Se alguém que estava ali para consolar, para ajudar, para apacentar, né? De repente faz uma cobrança a ela, né? Então, é até um ensino para nós, né? O ministério, ele precisa estar sendo sempre, né, renovado na presença do Senhor, com alegria, cuidando bem das ovelhas, daqueles que estão ao nosso redor. Agora, Ana, ela coloca o cântico, né? Um dos mais belos registros de louvor das Escrituras, né? Nós até temos esse louvor que é cantado nas nossas igrejas, maravilhoso, né? E revela um coração renovado, fortalecido, e um coração que tem todo o reconhecimento, né, daquilo que Deus fez na vida dela. O meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos. Quantos inimigos estavam criticando, né, zombando, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Então quem antes chorava, era incapaz até de fazer uma oração audível, né? Ela estava ali numa comunhão profunda com o Senhor, amargurada de espírito mesmo, agora ela exulta. Então quem antes pedia, agora adora. Ana declara, o coração exulta, a força vem do Senhor, a alegria está na salvação, não há santo como o nosso Deus. Então, meus irmãos, esse cântico ele tem um caráter profético, muito forte. O cântico não é apenas uma expressão de gratidão pessoal, mas ela estava ali num pronunciamento profético, um alcance histórico, espiritual, e as declarações, né, se destacam, verdades que transcendem a experiência individual de Ana, aquilo que aponta para o plano redentor de Deus, estava tudo nesse louvor, nessa adoração. E interessante que Samuel não foi dado simplesmente porque era para agradar a Ana, né? Samuel foi dado para que ele pudesse, o Senhor pudesse colocar no prumo Israel, ajustar um povo que estava sendo infiel, que estava desobediente, né? Toda aquela corrupção que havia ali, né? A questão espiritual. E a soberania de Deus, né? A declaração não há santo como o Senhor, nem rocha como o nosso Deus, né? Isso revela o reconhecimento da santidade, da onipotência de Deus. Então essa é uma antecipação da ênfase, da soberania absoluta do Senhor sobre todas as nações e acontecimentos, como nós vemos lá em Isaías também, no capítulo 44 e 45, onde Deus se declara o único e verdadeiro Deus. Então, reversão dos destinos. O cântico descreve uma série de contrastes operados por Deus. Deus operou de maneira poderosa. Arqueiros fortes se enfraquecem,
os fartos se empregam por pão, estéreis têm muitos filhos, pobres e necessitados são exaltados, e Deus assenta o pobre entre os príncipes. Então esse movimento revela a forma tão maravilhosa como o Senhor ouve e responde à oração, né, do aflito e do necessitado. É ter Deus como justo juiz, juiz justo, né, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e por ele são pesadas as ações. Tudo isso apontando para o julgamento, né, o justo do Senhor, né, um julgamento que é justo do Senhor. Esta é uma base fundamental das mensagens dos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, constantemente chamando assim o povo ao arrependimento diante da justiça de Deus e anunciando o julgamento final, que está descrito lá em Daniel, capítulo 7 e Apocalipse, verso 20 também. Interessante que, ainda nesse cântico de Ana, um ponto muito expressivo, talvez o ponto mais expressivo profético, é encontrado quando ela diz: e exaltará a força do seu ungido. Amém. O termo ungido em hebraico é uma antecipação direta do Messias. E este é um anúncio que aponta para o futuro reinado da semente de Davi e a promessa de um Messias rei, em 2 Samuel 7, 12 ao 16, e o estabelecimento de um reino eterno. Então, o cântico de uma mulher estéril se torna assim como um dos primeiros anúncios explícitos do Messias na história de Israel, um marco profético que revela o plano divino de salvação através de Jesus Cristo. Amém. O cântico de Ana, nós podemos ver, ele ultrapassa a esfera do testemunho pessoal, né? Os pastores aqui já até haviam colocado isso. Então, ele se projeta dentro da palavra como uma declaração profética, que ilumina verdades centrais do plano de Deus. Ou seja, quando Ana faz aquele cântico, nós podemos observar a revelação de que o Senhor é soberano sobre todas as circunstâncias. Amém. Ele é capaz de reverter todas as coisas, exaltar o humilde, abater o soberbo, né? Agir com a justiça perfeita. E Ana proclama essas verdades que ecoariam mais tarde na boca dos profetas, porque toda a palavra ela é coerente e encontraria um pleno cumprimento tudo, né, no Messias, porque toda a palavra ela converge para o grande plano de salvação de Deus que está em Jesus. Então o cântico de Ana anuncia esse Deus maravilhoso. Ele pesa os caminhos, ele governa a vida humana com sabedoria, ele estabelece seu propósito apesar das nossas fragilidades. E de uma forma notável menciona o seu ungido, né, como foi colocado aqui, apontando profeticamente para o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, aquele que viria para restaurar, redimir e reinar. Então nós observamos o cântico de uma mulher estéril torna-se um marco profético na história da salvação, revelando que Deus age na nossa intimidade, transforma a dor em um anúncio profético e utiliza o improvável para manifestar a sua eternidade. E nós também podemos declarar como Ana, né? Porque é uma verdade profética. Amém. Não há santo como o Senhor, nem rocha como o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Alguma palavra dos pastores ainda? Interessante que, como o pastor disse, né, ela não pediu algo apenas para ela. Era algo que estava no projeto de Deus para Israel. E a palavra ainda registra que não foi o único filho. Ela teve outros filhos e outras filhas. Então nós buscamos primeiro o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas nos são acrescentadas. Ela lidou com a insensibilidade ali do sacerdote, os filhos dele que tinham se desviado também do caminho, mas em meio a isso tudo sempre há um remanescente fiel, e o Senhor tem gerado em nossos corações, não é pela razão, não é pela nossa condição, esse milagre. Samuel foi um milagre na vida de Ana, a obra do Senhor nas nossas vidas é um milagre, e nós precisamos zelar. E como que é bom esta obra em nossas vidas, né? Aquilo que o Senhor tem realizado, a salvação é isso, é um milagre. Amém. Que o Senhor gera, que dá ao homem. E a Ana, o louvor de Ana precisa do nosso louvor, precisamos ter gratidão. Ana, ela não só recebeu como ela entregou, como o pastor Fábio disse, nós entregamos aquilo que nós recebemos, mas precisamos, né, cada dia sermos gratos e não nos esquecermos que um dia também éramos estéreis, mas o Senhor nos deu esta bênção, essa condição de gerarmos esta obra em nossas vidas. É muito bom também nós observarmos o seguinte, né? Porque a Ana fez um voto ao Senhor, né? Isso. O voto dela
é um voto que ela honrou, ela cumpriu direitinho, quer dizer, sabe lá quanto ela sofreu para entregar o filho naquela condição e tudo mais, né? Era o filho único, né? E o filho entregou na mão de um velho cego e tudo mais, né? Mas o detalhe que eu chamo a atenção, que é o seguinte, é que a palavra fala que o Senhor não se agrada, não é, do voto de tolos. O que é o voto de tolos? É aquele que acha que vai oferecer uma coisa para o Senhor e que o Senhor vai se agradar daquilo simplesmente, entendeu? Uma coisa que não está na profecia dele, que não está na vontade dele. Quando ela oferece Samuel, era tudo que o Senhor queria, porque o Senhor precisava de Samuel. Era tudo que ela tinha. Era tudo que ela tinha, mas era tudo que ela se alinhou com a vontade do Senhor, né? Então é um voto muito sério na presença do Senhor. E depois ela faz, cada ano ela fazendo uma túnica para levar para Samuel, aquele amor todo, o cuidado, o carinho, o zelo, né? O trabalho que ela tinha, né? Mas ela não desfrutou da convivência com Samuel, né? Porque ela entregou ao Senhor. Ela consagrou ele ao Senhor. Que coisa maravilhosa, né? Esse foi um voto realmente que agradou a Deus, né? E ela fala, para nós encerrarmos aqui, ela cita no cântico dela, ela tira, o Senhor é que tira a vida e a dá. E a dá. Ela estava profetizando acerca do seu Jesus. Amém. Porque ele precisou que a sua vida fosse tirada para poder dar a vida eterna Amém. para cada um de nós. Glória a Deus. Nós encerramos então, despedindo aqui dos pastores presentes, pastor Isaías, Amém. Um Amém. abraço, a paz do Abraço, Senhor, a paz do Senhor. pastor Jesus. Edilson. E Amém. despedimos de você também. Continue conosco. A paz do Senhor.